mais um Pouco Quadrinhos e mais um Direto da Banca essa semana com dois materiais bem legais mesmo. Titans, together! Primeiro material dessa semana, Novos Titãs Contrato de Judas. Na coleção Eagle Moss, aí, que a gente fala tanto dela, né? Criticamos, outros gostam e assim por diante. Mas o fato é o seguinte, tá com vários materiais interessantes ali. Esse daqui, cara, Contrato de Judas, é uma das histórias mais emblemáticas dos anos 80. Muito, muito boa, feita talvez pela equipe definitiva dos Novos Titãs, que é o Marvel Wolfman e o grande George Pérez. Caras, aqui essa história ela tem vários momentos super importantes. E um deles, caras, é quando o Robin, o Dick Grayson, ele deixa de ser o Robin para se tornar o Asa Noturna. E ali realmente ir para a idade adulta, cara. Realmente fantástico. Aqui a gente também vê o Wally West, que na época estava com alguns problemas com seus poderes, também abandonando a equipe. E a gente vê a origem do Exterminador, cara. O cara que é um dos grandes personagens da DC, que quando bem aproveitado é fantástico, apesar de ele estar sendo maltratado ultimamente, inclusive pelo Rob Liefeld. Mas enfim, bom, vamos à história. Nessa época aqui, a equipe dos Novos Titãs era composta pelo Robin, pelo Cyborg, pelo Mutano, a Moça Maravilha, a Estelar, tá? E a Ravena, esses personagens. E aqui a gente vê a entrada de uma nova recruta, que na verdade era um cavalo de Troia, que é a Terra, que totalmente piradinha da cabeça, e o meio-irmão do Geoforça, que era um personagem dos Renegados. Aqui a gente vê os planos do Exterminador para envolver a equipe e a traição dele e a Terra, né? Na verdade a Terra que trai os Titãs, num plano do Exterminador, pega todo mundo de calça curta. Tá? Toda a equipe não sabe o que está acontecendo e ela estava realmente ali só se preparando, só observando, só descobrindo as identidades dos personagens para ferrar com todo mundo depois. A gente vê aqui também que o Mutano tinha uma afeição muito grande pela Terra e ele talvez seja o que mais sinta a morte da personagem no final de tudo aqui. Tá? Caras, é o seguinte, o George Pérez aqui nessa época, um pouco antes de Crise nas Infinitas Terras, ele já tinha uma carreira bem sólida no mercado americano, mas aqui o nível de detalhe que ele tem em algumas páginas aqui é realmente impressionante. A história aqui que aparece o Irmão Sangue, também é um vilão clássico dos Titãs, um pouquinho antes de começar realmente a saga Contrato de Judas, é fantástica. Tá? Esse aqui, cara, coleção Eagle Moss, Novos Titãs, Contrato de Judas, um dos grandes marcos dos anos 80. Relações emocionais, mundaréu de coisa, uma história realmente boa e que mostra que os Novos Titãs, que realmente eram um dos personagens, se não o grupo, a revista que mais vendia na época da DC, fazia realmente jus ao nome que ela tinha. Realmente eram Titãs. Ótima história, ótima edição da Eagle Moss e ainda tem um bônus aqui, que é a primeira união dos três personagens que iriam depois formar os Novos Titãs, que são o Dick Grayson, o Robin, o Kid Flash, o Wally West e o Aqualad. Caras, se você ainda não conhece a história, você perde tempo, tá? Compra isso daqui, apesar de tudo, problema que a gente sabe da Eagle Moss, vale muito a pena. Material extremamente recomendado e tem que estar na tua estante. E o segundo material de hoje, Homem-Formiga Segundas Chances. Cara, esse encadernado escrito pelo Nick Spencer e principalmente com a arte do Ramon Rosanas, ele encaderna a título do Homem-Formiga, do número 1 a 5, mais o anual número 1, e uma outra ediçãozinha que é Os Últimos Dias do Homem-Formiga, tá? Que meio que desemboca ali na Guerras Secretas. Caras, é o seguinte, Nick Spencer, eu conhecia ele no encadernado que eu li do Morning Glories, que saiu pela Image, saiu aqui também no Brasil, Panini já publicou. E o Ramon Rosanas eu não conhecia, tá? O Ramon Rosanas, cara, tem uma arte bem legalzinha, cara. Uma narrativa bem ágil, o cara manja do como se fazer o fluxo da história seguir, né? E ele casou muito bem com a proposta desse encadernado do Homem-Formiga, que é uma proposta leve, divertida, que mostra o Scott Lang, que é o segundo Homem-Formiga, na verdade, após ter roubado o uniforme do Hank Pym, mostra ele lidando
com a sua vida, que na verdade é um caco, né? Ele está desempregado, mora num negócio que é um verdadeiro pardieiro, e lidando ainda com a sua ex-esposa, que parece bem divertido quando ela aparece. Ele começa a pensar, alerta de ex-esposas e tal, e tentando se aproximar cada vez mais da sua filha, que é a Cassie Lang, que foi a estatura dos Jovens Vingadores. Cara, muito divertido, cheio de boas sacadas, assim, realmente me lembrou os bons tempos da Liga da Justiça Engraçadinha, do Kate Giffen, do J.M. DeMatteis. E cara, é um encadernado para você ler sem compromisso, mas para se divertir um monte. Muito legal. A gente vê o Scott Lang, cara, ele tem umas sacadas muito boas. Olha, ele se mete numa confusão, mas ele sempre dá um jeito de acabar saindo com uma tirada engraçada ou um pensamento assim, que fala, putz, mas olha que esse cara tirou isso. Então é realmente divertido, cara. Encadernado legal, tem 180 páginas e vale muito a pena, tá? Vocês vão ver aqui no encadernado, ele encontra o Urso, cara, que é um personagem muito tosco, que era um vilão que apareceu em várias histórias do Homem-Aranha, e o próprio Mecanos, que era um vilão que apareceu em histórias do Capitão América, que é um conceito bem esquisito, tá? Na época do Mark Gruenwald, não sei se vocês lembram disso, ele apareceu bastante. Mas, velho, é um encadernado que vale muito a pena, tá? É o primeiro encadernadinho, começando uma fase nova do Homem-Formiga e, cara, eu gostei demais. Eu continuar publicando, eu vou continuar comprando. Material recomendado para vocês aí que estão a fim de ter uma história legal, divertida e descompromissada, ou seja, para passar um fim de semana gostoso. Bom, galerinha, é isso aí. Esse foi mais um Pouco Quadrinhos com o Direto da Banca dessa semana, com dois materiais bem diferentes entre si. Um dos grandes clássicos dos anos 80 e da própria DC Comics, e outro um material recente, super descompromissado, leve e muito gostoso de ler, tá? Duas editoras diferentes, duas propostas diferentes de publicação, uma coleção luxuosa e tal e coisa, e o outro um cadernazinho não tão barato, né? Mas uma outra proposta editorial, e ambos são muito legais, tá? Qual que você deve comprar? Se você tiver um dinheirinho sobrando, os dois. Se você não tiver um dinheirinho sobrando, eu ainda acho que o Contrato de Judas, pela sua importância, é mais legal, tá? Mas, caras, é isso aí. Espero que vocês acompanhem a gente, estejam gostando do que a gente está falando. Mais 900 inscritos, rumo aos 1000. E é isso aí, moçada. Valeu por estarem acompanhando. Deixem o seu joinha e até a próxima.